Parte da história Diagnóstico, Rastros de um Canalha. Se ainda não assistiu à primeira parte, convido a assistir aqui no canal para melhor acompanhar a história, e depois continuar a assistir esse vídeo. Muito obrigado e boa história. Os corredores do hospital sempre tinham um som peculiar. O bip constante dos monitores, o som abafado dos passos apressados dos enfermeiros e o murmúrio baixo das conversas entre familiares desesperados. Para mim, era um espaço de trabalho, mas, muitas vezes, também parecia um palco de tragédias silenciosas. Nos últimos meses, algo começou a me incomodar profundamente. Não era apenas o cansaço físico das longas jornadas ou o peso emocional de lidar com vidas frágeis. Era outra coisa, algo mais sutil, mas muito mais perturbador. Tudo começou com pequenos comentários. Doutora Marina, por favor, me ajuda. Uma mãe, com lágrimas nos olhos, implorava enquanto segurava o braço de um policial que a acompanhava. Minha filha foi baleada durante um assalto, mas o bandido tá solto. Ele foi pego, mas o delegado disse que não tinha provas suficientes. Como isso pode acontecer? Eu ouvia histórias como essa quase toda semana. Filhos, esposos, amigos que chegavam em estado crítico ao hospital, vítimas de crimes horríveis. Mas o que me chamou a atenção foi que, em muitos desses casos, o desfecho era o mesmo: o suspeito, mesmo preso, acabava solto em questão de dias. E, quase sempre, os casos tinham algo em comum: Ricardo. Uma mulher chamada Cecília veio até mim uma noite enquanto eu tomava um café na pequena sala de descanso dos médicos. Marina, me desculpe incomodar, mas posso te perguntar uma coisa? Ela parecia hesitante, mas sua expressão estava cheia de dor. Claro, Cecília, o que foi? Ela suspirou profundamente, com os olhos marejados. Meu marido foi morto há 3 meses durante um assalto. Eles pegaram o cara, sabe? Pegaram ele no mesmo dia. Mas o delegado Ricardo, seu marido, ele disse que não tinha evidências suficientes para manter o suspeito preso. Ele foi liberado no dia seguinte. Minhas mãos tremeram em volta da xícara de café. Eu sinto muito pela sua perda, Cecília. Minha voz estava baixa, mas por dentro, eu sentia o sangue ferver. Eu sei que você não tem culpa, Marina, mas você acha que isso é normal? Que ele só sai livre assim? Eu vi a cara daquele homem. Ele era o culpado. Todo mundo sabia disso. Eu não tinha respostas para ela. Tudo que eu podia fazer era murmurar algo genérico, algo que não levantasse suspeitas, mas as peças começaram a se encaixar. Nos dias seguintes, mais histórias semelhantes apareceram. Era como se, de repente, eu estivesse ouvindo todas as vozes que antes ignorava. As coincidências eram muitas, e todas me levavam ao mesmo lugar: Ricardo estava manipulando casos, garantindo que certos criminosos nunca enfrentassem a justiça. Enquanto isso, Larissa continuava sua investigação paralela. Naquela noite, ela me mandou uma mensagem: preciso te encontrar. Descobri algo importante. Vou até sua casa amanhã. Não conte nada a ninguém. No dia seguinte, ela chegou à minha casa em silêncio, com um olhar tenso e um envelope em mãos. O que foi agora? Perguntei, meu coração já acelerado. Larissa sentou-se no sofá, visivelmente nervosa. Eu segui ele. O quê? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Eu segui o Ricardo. Ela colocou o envelope na mesa de centro. Eu precisava saber mais, Marina. Eu sabia que ele tinha algo grande escondido, algo que vai além das mensagens e dos assédios. Abri o envelope com mãos trêmulas. Lá dentro, havia fotos. Ele foi para um armazém abandonado na periferia da cidade. Larissa explicou, apontando para uma das fotos. Eu fiquei no carro, observando. E então, esse homem apareceu. A foto mostrava Ricardo parado ao lado de um homem que eu reconheci de reportagens policiais. Era um dos capangas mais conhecidos de um traficante local. Eles estavam de pé ao lado de um carro,
e, na foto seguinte, Ricardo recebia um pacote que claramente continha dinheiro. Isso não é só corrupção comum, Marina. Larissa continuou. Ele está negociando diretamente com criminosos. Traficantes. Esses caras são perigosos, e o Ricardo está fazendo negócios com eles. Meu Deus, foi tudo o que consegui dizer. Larissa suspirou profundamente. Eu já suspeitava disso há algum tempo. Ele nunca deixou rastros suficientes, mas parece que agora ele está ficando descuidado. Eu tirei essas fotos do carro, de longe. Se ele souber que estou te mostrando isso, Marina, ele vai tentar me calar. Eu olhei para as fotos novamente, sentindo o peso de tudo aquilo cair sobre mim. Ricardo não era apenas um homem tóxico ou um manipulador. Ele era corrupto até o âmago, usando sua posição para proteger criminosos e encher os próprios bolsos. O que a gente faz agora? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Larissa olhou para mim com determinação nos olhos. A gente vai acabar com ele. Eu estava sentada na minha sala de estar com Larissa, os papéis, fotos e prints espalhados sobre a mesa. Era como se estivéssemos montando um quebra-cabeça, cada peça revelando mais do verdadeiro Ricardo. Ele não era só um homem tóxico e abusivo, já era uma ameaça para a sociedade. Enquanto olhava para todas aquelas provas, algo dentro de mim começou a mudar. Eu estava cansada de ser a vítima, de ser manipulada e diminuída. Pela primeira vez em anos, senti que tinha um propósito: derrubar Ricardo. Marina, o que a gente faz agora? Larissa perguntou, sua voz hesitante, mas determinada. Eu respirei fundo, passando os olhos pelas evidências. Eu sabia que não seria fácil. Ricardo era esperto, manipulador e tinha aliados. Mas ele também tinha um ego enorme, e isso o fazia subestimar as pessoas ao seu redor. Eu conheço algumas pessoas. Falei, finalmente quebrando o silêncio. Pessoas que Ricardo provavelmente acha que nunca estariam do nosso lado. Larissa me olhou com curiosidade. Como assim? Por causa do trabalho dele e da faculdade onde ele estudou, conheço promotores, delegados, corregedores, até juízes. Pessoas honestas, que levam a lei a sério. Ricardo sempre fingiu ser impecável na frente deles. Se mostrarmos as provas a eles, eles não vão ignorar. Os olhos de Larissa brilharam com uma mistura de esperança e alívio. Você acha que eles vão ajudar? Tenho certeza. Respondi com firmeza. Mas precisamos ser cuidadosas. Ricardo é cauteloso, e se ele descobrir o que estamos fazendo, vai tentar nos parar. Larissa assentiu, visivelmente nervosa. O que você sugere? Eu comecei a traçar o plano, pensando em todas as conexões que tinha. Lembrei-me de João Vasconcelos, um promotor de justiça que eu conhecia desde os tempos de faculdade. Ele era íntegro, implacável com casos de corrupção. Também havia a delegada Renata Siqueira, uma mulher conhecida por sua coragem e determinação em expor policiais corruptos. Além disso, conhecia o juiz Eduardo Amaral, um homem com reputação de ser incorruptível e que já havia julgado casos importantes contra o crime organizado. Vamos começar com o promotor João. Falei. Ele pode nos ajudar a garantir que tudo o que temos seja formalizado como prova legal. Larissa parecia mais confiante agora. E depois? Depois levamos isso à corregedoria. Continuei. A delegada Renata é uma pessoa de confiança. Ela vai saber como conduzir isso sem que Ricardo perceba. E o juiz Eduardo, bom, se isso chegar a julgamento, ele vai garantir que Ricardo não escape dessa. Larissa assentiu, mas seus olhos ainda estavam cheios de preocupação. E se ele descobrir antes disso? Eu suspirei, sabendo que essa era uma possibilidade real. Precisamos ser rápidas e discretas. Quanto mais tempo levarmos, mais risco corremos. Você tem mais alguma coisa que possa nos ajudar? Larissa pensou por um momento antes de pegar o celular novamente. Eu gravei uma conversa dele com um dos capangas. Não é a melhor qualidade,
mas dá para ouvir claramente ele falando sobre garantir que as operações da polícia passem longe de certos lugares. Meu coração disparou. Isso é perfeito. Mas precisamos de mais. Algo que seja inquestionável. O armazém. Larissa disse de repente. Eu sei que ele usa aquele lugar para receber dinheiro. Se conseguirmos uma foto ou um vídeo dele recebendo o pagamento, seria a prova definitiva. Eu concordei, mesmo sabendo o quão arriscado isso seria. Podemos colocar isso como nosso plano B. Primeiro, formalizamos as provas que já temos com o promotor João. Enquanto isso, tentamos monitorar o armazém de longe, com cuidado. Larissa concordou, e começamos a organizar tudo. Fizemos uma cópia digital de todas as provas e guardamos os originais em um lugar seguro. Eu liguei para João naquela mesma noite, pedindo para nos encontrarmos no dia seguinte. João, é importante. Eu disse, tentando manter a voz calma. Não posso falar pelo telefone, mas é algo grave. Preciso da sua ajuda. Ele concordou prontamente, marcando um encontro em seu escritório particular, longe do tribunal. O dia seguinte. Quando cheguei ao escritório de João, senti um misto de nervosismo e determinação. Ele me recebeu com um sorriso caloroso, mas o sorriso desapareceu rapidamente quando comecei a mostrar as provas. Marina, isso é muito sério. Ele disse, folheando os documentos e olhando as fotos. Se isso for verdade, estamos lidando com um caso enorme de corrupção. É verdade. Respondi com firmeza. E eu preciso da sua ajuda para garantir que isso não seja encoberto. João olhou para mim por um longo momento antes de assentir. Vamos fazer isso do jeito certo. Vou levar essas provas à corregedoria e garantir que eles comecem uma investigação formal. Mas precisamos ser rápidos e manter isso em sigilo absoluto. Concordo. Disse, sentindo um pequeno alívio. Enquanto João começava a organizar as provas, eu sabia que esse era apenas o começo. Ricardo ainda não fazia ideia do que estava por vir, mas sua máscara estava prestes a cair. E desta vez, não haveria como escapar. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e planejamento cuidadoso. João conseguiu formalizar as provas que entregamos e as encaminhou à corregedoria. A delegada Renata entrou no caso discretamente, garantindo que nenhum vazamento pudesse alertar Ricardo. Enquanto isso, Larissa e eu continuamos monitorando o armazém, sempre mantendo distância para não sermos vistas. Numa noite, Larissa conseguiu o que parecia impossível: um vídeo claro de Ricardo recebendo dinheiro vivo de um dos capangas do traficante. A gravação mostrava claramente as conversas sobre garantir segurança e manter os negócios fora do radar da polícia. Aquele era o golpe final. O encontro com a corregedoria. Com as provas em mãos, João, Renata e eu nos encontramos com a equipe da Corregedoria Estadual em sigilo absoluto. Eles ficaram chocados com a quantidade de evidências. Isso é suficiente para pedir a prisão preventiva dele, disse o chefe da corregedoria, com um olhar sério. Mas precisamos agir com cuidado. Se ele perceber algo antes da hora, pode fugir ou tentar se livrar das provas. Planejamos tudo para que a prisão acontecesse de forma inesperada, durante o expediente de Ricardo na delegacia. Era um cenário simbólico. O homem que usava a lei para enriquecer e manipular os outros seria preso no próprio local onde deveria fazer justiça. O dia da prisão. Na manhã seguinte, tudo aconteceu rápido. Eu estava no hospital quando recebi a mensagem de João. Prisão em andamento. Ele não faz ideia. Imaginei a cena na delegacia, Ricardo sendo abordado por oficiais da corregedoria, algemado na frente de seus subordinados. Mais tarde, soube que ele tentou resistir, argumentando que tudo era uma armação, mas os promotores estavam preparados com todas as provas organizadas em um dossiê robusto. Poucas horas depois, as notícias começaram a circular. O nome de Ricardo estava em todos os jornais, associado à corrupção, assédio e ligações com o crime organizado. Ele havia caído, e não havia mais como escapar. O divórcio. Com Ricardo preso,
entrei com o pedido de divórcio imediatamente. Meu advogado, que já estava a par de tudo, garantiu que o processo fosse rápido e direto. Ricardo não tinha mais poder para me manipular ou intimidar, e eu finalmente senti um alívio que não sabia que era possível. Durante a audiência, ele tentou argumentar, dizendo que tudo não passava de uma armação minha, mas ninguém acreditava nele. A sentença foi clara, o divórcio foi concedido, e eu saí daquele tribunal como uma mulher livre. Larissa e eu. Depois que tudo terminou, encontrei Larissa para um café. Ela parecia mais aliviada, mas ainda carregava a tristeza de tudo que viveu. Você conseguiu, Marina. Ela disse, segurando minha mão. Você conseguiu se libertar e ainda acabou com ele. Nós conseguimos. Corrigi, olhando para ela com gratidão. Larissa tinha sido essencial para tudo aquilo, e eu nunca poderia agradecê-la o suficiente. Decidimos que, embora nossas vidas seguissem caminhos diferentes, sempre manteríamos contato. Um novo começo. Os meses seguintes foram como uma nova vida. Ricardo foi condenado a 25 anos de prisão por corrupção, assédio e associação ao tráfico. Os criminosos com quem ele trabalhava também foram presos, e o armazém usado para os encontros foi desmontado como parte da operação. Quanto a mim, voltei a me dedicar ao meu trabalho no hospital com uma nova energia. Eu não era mais a mulher que Ricardo manipulava. Eu era forte, independente, acima de tudo, livre. Naquela noite, enquanto eu sentava no sofá da minha casa, tomando um chá e olhando para o vazio, finalmente percebi o quanto tinha superado. Não era apenas Ricardo que havia caído. Era o peso de anos de abuso, manipulação e medo. E, pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Obrigado a todos que assistiram e seguiram essa história. Nesse canal, tem histórias maravilhosas como essa.